Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Vamos lá para os nossos estudos. Você que está aí nos acompanhando nesse momento. Vamos dar início, então, ao nosso grupo de estudos, aprofundando um pouquinho mais, né, sobre a escatologia cristã, que a gente possa aproveitar esta noite e também aprofundar a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós terminamos a nossa última conversa, na sexta-feira, com uma pergunta. Como atingir a maturidade para uma morte segura? Ou então a gente poderia perguntar também como atingir tranquilidade para uma morte segura. É uma pergunta desafiadora, com certeza, muito desafiadora, e com certeza você deve ter pensado, deve ter refletido bastante sobre esta pergunta. Mas, resumindo a pergunta, ou colocando a pergunta de uma outra forma, nós poderíamos dizer assim, será que se hoje, neste momento, Jesus nos chamasse, será que nós estaríamos prontos para morrer? É difícil de responder, né? Com certeza a gente diria que não, porque é uma coisa que não faz parte dos nossos planos, né? Para hoje. Então, diante disso, vamos continuar o nosso estudo, né? Nós estamos usando como base o Catecismo da Igreja Católica, né? Que você pode acompanhar aí na sua casa. Hoje nós estudaremos a partir do número 1010. Então, a partir do número 1010, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre o sentido cristão da morte. Nós dizíamos no estudo passado, quando nós nos encontramos na sexta-feira, que a morte ela acontece por consequência do pecado. Se não fosse o pecado, nós não experimentaríamos a morte do jeito que ela é. Ela é assustadora para todos nós por consequência do pecado. Mas que sentido tem para um cristão a morte? Né? Que sentido tem para um cristão a morte? Então, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, vamos caminhar um pouquinho nessa questão. E o número 1010 já começa dizendo assim: graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Aquilo que era visto antes como maldição, né? A própria condenação de Cristo, né? Aquilo que nos causa medo, né? Por assim dizer, graças a Cristo, a morte de Cristo, ela tem um outro significado, né? Ela tem um outro sentido. E aí nós citamos o que diz Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21. Para mim,
viver é Cristo, morrer é lucro. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Que frase sensacional de Paulo para explicar o significado da morte. E ele continua também na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11, ele continua dizendo assim: é digna de fé esta palavra. Se tivermos morrido com Cristo, também com ele viveremos. Se tiverdes morrido com Cristo, também com ele viveremos. Então, nossa vida aqui nesta terra precisa ser vivida com Cristo, por ele, com ele. A novidade essencial da morte cristã está nisso. Isto é, pelo batismo, o cristão já morreu com Cristo, sacramentalmente, para viver uma vida nova. Se morremos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer em Cristo e completa assim a nossa incorporação com ele no seu ato redentor. É impressionante essa frase. Vamos aprofundar. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já morreu com Cristo, sacramentalmente, para viver uma vida nova. É impressionante e ao mesmo tempo desconcertante, né? Pelo batismo, nós morremos com Cristo. Morremos para este mundo, morremos para a realidade deste mundo, para vivermos com Ele, para vivermos a vida dele, já desde o batismo. E aí o texto continua dizendo: o cristão já morreu com Cristo sacramentalmente para viver uma vida nova. Se morremos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo e completa assim a nossa incorporação no seu ato redentor. Isto é, nós então passamos a fazer parte do corpo de Cristo também pelo batismo, né? Eu digo, essencialmente pelo batismo nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, né? Somos membros do corpo de Cristo. E é por isso que a morte para nós, ela deve ter um significado mais profundo do que costumeiramente a gente tem. Por isso que com uma morte não termina tudo, né? Desde que a nossa vida tenha sido o tempo todo aqui nessa terra em unidade com Cristo, procurando fazer a vontade dele, vivendo de acordo com os seus ensinamentos. É claro que esse assunto, a gente não conversa sobre essas coisas com outras pessoas. E a gente não ouve sobre esse assunto o tempo todo e todos os dias, né? Todas as horas do nosso dia. Não, mas é necessário a gente conversar, porque aqui está a nossa fé, né? Aqui está a nossa fé, o fundamento da nossa fé. Por que nós acreditamos na vida eterna, na vida após a morte, como nos diz o formulário da nossa fé? Então, é importante a gente refletir sobre isso. É importante a gente tocar neste assunto. É bom para mim morrer em Cristo Jesus, mais do que reinar de um extremo do outro da terra. É a Ele que eu procuro. Ele que morreu por nós. Ele que eu quero. Ele que ressuscitou para nós. Está prestes a nascer. Deixai-me receber a luz pura. Quando lá tiver chegado, eu serei um homem. Na ressurreição de Cristo, no poder da ressurreição de Cristo, é bom para mim morrer em Cristo, muito mais do que reinar de um extremo ao outro da terra. Morrer em Cristo. Lembremos-nos que para morrer em Cristo é preciso viver em Cristo. A vida inteira nossa deve ser vivida em Cristo, por Cristo e com Cristo, para que então a gente possa morrer com Ele e contemplar a glória eterna. Esse é o número 1010 do Catecismo da Igreja Católica.
Depois o número 1011. Olha que coisa bonita. Na morte, Deus chama o homem para si. Eu ouvi uma vez uma expressão que eu achei muito bonita. Que na morte, nós voltamos para casa. Na morte, nós voltamos para casa. Enquanto nós estamos em vida aqui, nesta terra, nós estamos longe de casa. E nós só estaremos em casa depois que nós morrermos. Impressionante esse pensamento. E é, portanto, também um pensamento que exige fé. É impressionante, mas é também um pensamento que exige fé. Nós acreditamos e precisamos acreditar nessa realidade. É por isso que o cristão pode experimentar uma relação, em relação à morte, um desejo semelhante ao de São Paulo, quando Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23, Paulo diz assim: desejaria partir e estar com Cristo. Depois ele continua, e pode transformar a sua própria morte em ato de obediência e amor para com o Pai, a exemplo de Cristo. O meu desejo terreno foi crucificado. Há em mim uma água viva, que dentro de mim murmura e diz: vem para o Pai. Ansiosa por ver-te, desejo morrer. Eu não morro, entro na vida. Ansiosa por ver-te, desejo morrer. Pensamento de Santa Teresa, acho que é de Santa Teresa de Ávila e de Santa Teresinha. Eu não morro, entro na vida. Então, essa realidade da morte, vista a partir da morte de Cristo, vista a partir de Cristo, ela é significativa para nós. E por isso, se a gente olhar para a morte nessa característica, ela não devia nos assustar tanto. Ela não devia meter medo em nós. Mas nós deveríamos nos preparar durante esta vida para morrermos em Cristo e então entrarmos na vida. Como diria São Francisco São Francisco de Assis, naquela oração, morrer para ter a vida eterna, morrer para ter a vida em Cristo Jesus. Então, é uma esperança que muda completamente o entendimento nosso com relação à morte. Se entendemos a morte a partir dessa perspectiva, olhando para Cristo, ela não nos deve assustar tanto. Ela não nos deve meter medo. Esse é o número 1011 do Catecismo da Igreja. 1012. A visão cristã da morte é expressa de modo privilegiado na liturgia da Igreja. Oração de Ezequiel, a gente reza para os que creem, para que os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma. Desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. Oração que a gente reza nas exéquias e é também um pedaço de um prefácio da missa que nós rezamos para os fiéis defuntos. Então, olha que bonita essa expressão. Isso nos coloca diante de uma outra perspectiva de morte. Que muitas vezes a gente olha para a realidade da morte como uma realidade assustadora. Como eu gosto de dizer, como uma realidade medonha. A morte com certeza, ela é medonha, ela nos assusta. Por quê? Porque nós nos deparamos com a finitude da nossa vida aqui neste mundo. E nos deparar com a finitude da vida humana aqui neste mundo é profundamente angustiante para o ser humano. Graças a Cristo e a partir da morte de Cristo, que esta realidade tem um outro significado, uma outra cara, uma outra expressão, um novo sentido para a morte a partir da experiência de Cristo. A morte é o final da peregrinação terrena do homem
no tempo de graça e misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrena segundo o plano divino e para decidir o seu destino último. Né? É o fim da peregrinação nessa terra. Sabem, eu gosto sempre de pensar, quando tenho oportunidade de presidir celebração de Ezequias, e sempre gosto de citar, né, aquele pensamento que fazem, que tem muitas vezes os jovens. Né? Eles dizem, eu preciso curtir a vida. Você já ouviu o jovem falando assim? Às vezes para dar um chega para lá na família, às vezes para declarar a sua liberdade, acaba dizendo isso. Mas quando nós experimentamos a morte, quando nós passamos por essa experiência de morte em nossa família, nós também precisamos responder esta pergunta. O que significa curtir a vida para nós? Curtir a vida significa viver bem e viver segundo o que Cristo nos ensinou. Né? Então, é uma realidade profundamente desconcertante e que deve encher, portanto, o nosso coração de esperança, encher o nosso coração de alegria, porque é o nosso fim último, nós caminhamos para isso. Então, essa realidade é bonita, é encantadora. Entramos, né, na realidade divina. Quando acabar a nossa vida sobre a terra, que é só uma, sim, eu disse isso na introdução, nós não voltaremos a vidas terrenas. Não voltaremos a outras vidas terrenas. O homem morre uma só vez. Segundo a carta aos Hebreus, né, está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. O homem morre uma só vez. E aí a fé cristã, católica, afirma, não existe reencarnação depois da morte. Né? Não existe. Bom, é importante isso para a nossa fé católica. Porque tem muita gente que com certeza você conhece, que às vezes vão até na missa de domingo, participam na missa de domingo, ou nas missas até de missas diárias, e acabam dizendo e acabam ensinando que não tem problema nenhum eu acreditar em reencarnação. Eu acredito na ressurreição e acredito também em reencarnação. Não tem possibilidade de unir as duas realidades. Né? Acreditando na ressurreição, não tem como acreditar na reencarnação. E acreditar na reencarnação é negar a própria palavra de Cristo. Né? Negar a própria palavra de Cristo. Sim, para os espíritas isso tem um outro significado. Mas para nós católicos, para nós cristãos católicos, não é compatível a fé na ressurreição com a crença na reencarnação. Veja, eu digo fé na ressurreição e a crença na reencarnação. Por quê? Conforme diz o catecismo, o homem morre só uma vez. Não tem como, não existe reencarnação depois da morte. Segundo a fé católica. Está lá no número 1013. Número 1013 do Catecismo da Igreja. Isso que eu acabei de citar. Depois, 1014. A Igreja exorta-nos, preparando-nos para a hora da nossa morte. De uma morte repentina, imprevista, livrai-nos, Senhor, diz uma ladainha, uma antiga ladainha dos santos. Nós pedimos à Mãe de Deus que rogue por nós na hora da nossa morte. Quando rezamos a Ave Maria, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Todas as vezes que a gente reza esta oração, a gente reza pedindo isso. Também pedindo a São José, padroeiro da boa morte, em todos os teus atos, em todos os teus pensamentos, a vez de comportar como se tivesse morrer hoje. Se tivesses boa consciência, não terias grande receio da morte, mas vale acautelares-te do pecado do que fugir da morte. Seja hoje, se hoje não estás preparado, como estarás amanhã? Né? Se hoje não estarás preparado para morrer, como estarás amanhã? Então, é importante essa citação. Né?
Em todos os teus atos, em todos os teus pensamentos, havias de te comportar como se devesses morrer hoje. Tivesse preparado para morrer hoje. Se tivesses boa consciência, não terias grande receio da morte. Mais vale acautelares-te do pecado, mais vale evitar o pecado, do que fugir da morte. Se hoje não estás preparado, como estarás amanhã? Então, essa realidade, aquilo que nós dizíamos, podemos retomar as nossas primeiras conversas, quando falávamos de consumação. Né? É exatamente isso. A consumação da nossa vida. E dentro daquela realidade que nós vivenciamos. E nós nos preparamos e devemos nos preparar para essa realidade. Né? Porque vai passar. Né? Todos nós iremos passar pela morte. Todos nós iremos morrer. E que nós possamos, então, estar preparados para morrer. Né? Se hoje tivéssemos que prestar conta a Deus, isto é, se tivéssemos que comparecer diante de Deus pela morte, que a gente possa estar preparado. A gente acha que isso vai acontecer para os outros ou para outras pessoas e que para nós nunca isso vai acontecer, né? E então a gente faz da nossa vida, a gente vive a nossa vida da forma, né, que a gente acha que deve viver, né? Sem se preocupar com a eternidade, né? Sem se preocupar com aquilo que nós viveremos na eternidade. Então, uma vida na eternidade precisa ser construída aqui, né? Amando, servindo, perdoando, colocando-nos à disposição de Deus, mudando o nosso coração, mudando a nossa consciência, mudando a nossa maneira de ver, de contemplar a realidade, para então gozar da eternidade junto de Jesus. É preciso construir isso aqui, enquanto nós caminhamos. Né? Depois da oração final dessa parte, né, do número 1014, a oração final de uma oração de São Francisco que é muito bonita, você talvez já tenha ouvido. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã morte corporal. Olha como o Francisco de Assis chamava a morte. Ele chamava a morte de irmã. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, a qual nenhum homem vivo pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Bem-aventurados os que ela encontrar a cumprir as tuas santíssimas vontades, porque a segunda morte não lhes fará mal. Então, a gente poderia depois continuar esse estudo sobre essa realidade, né? Pecado. O que é pecado mortal? Por que a igreja tem essa distinção entre pecado mortal? A doutrina da igreja diz que quem morre em pecado mortal vai para o inferno. Quem morre em pecado mortal. E quem vai para o inferno, de lá não sai. Não tem volta. Porque se tivesse volta, teria conversão para o demônio. Mas nós sabemos, pela fé católica, que não existe conversão para o demônio. Então, quem for para o inferno, de lá não volta. Mas o que é pecado mortal? Como a gente distingue o pecado mortal? Então, pecado mortal, assim, numa primeira definição simples, básica, os pecados que nós cometemos contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Todos os pecados. Você faz uma análise dos 10 mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, não julgar os outros, mais ou menos nessa ordem. Então, os pecados que nós cometemos contra esses mandamentos são pecados mortais, que nós precisamos corrigi-los enquanto nós vivemos. E se nós não corrigirmos enquanto nós vivemos,
morreremos, né, quando, depois da morte, nós não teremos possibilidade de salvação. Se morrermos em pecado mortal, não temos possibilidade de salvação. Né? Tem possibilidade de salvação quando nós morrermos em pecado que não seja mortal, e aí sim, a gente vai passar um tempo no purgatório. Né? A crença nossa, a fé sobre o purgatório, que nós, nos próximos estudos, nós vamos entender um pouquinho mais o que é purgatório nessa perspectiva. Então, aí o número diz exatamente isso, né? O que nós acabamos citando anteriormente, né? Da consciência que nós temos, mas vale acautelares do pecado do que fugir da morte. Então, nós não podemos... São Francisco está dizendo também, ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Bem-aventurados os que ela encontrar a cumprir as tuas santíssimas vontades. Por quê? Porque a segunda morte não lhes fará mal. Então, é preciso de conversão, é preciso identificar os pecados, e identificar os pecados mortais e também os pecados veniais. Né? Não é que é permitido fazer pecado venial, pecado não mortal. Não nos é permitido pecar em circunstância nenhuma, nem veniais, nem mortais. E aí que está justamente a nossa conversão, que deve ser manifestada, né? Lutando contra os pecados veniais e também fazendo todo o esforço possível para não cometer nenhum pecado mortal. Né? Santa Teresinha do Menino Jesus, a história dela conta que ela morreu sem ter cometido nenhum pecado mortal. Né? É um grau de santidade que a gente não consegue, mas é possível. É possível. Por isso, todos os dias, sempre de novo, a gente tem que procurar nos converter. E aí é importante a gente valorizar o sacramento da reconciliação nesta realidade, nessa perspectiva. Então, esse passo aí que nós damos. Bom, agora, nós passamos para o número 1015, e do número 1015 em diante, até o número, deixa eu conferir aqui, até o número 1019, nós vamos recordar o que nós já falamos. Então, o Catecismo da Igreja ele tem essa pedagogia que eu acho interessante. No final de cada artigo, ele faz um resumo de tudo aquilo que foi dito no artigo. Então, para a gente recordar o que nós estudamos até aqui, vamos então para esse resumo que faz o próprio Catecismo da Igreja. Número 1015. Cartis est cardo, né? Uma palavra em latim que significa a carne é o fulcro da salvação. E olha que bonita a expressão de fé da Igreja Católica. Essa fé da Igreja, hein? Diz assim: nós cremos em Deus, que é criador da carne. Primeiro artigo. Nós cremos no Verbo que se fez carne. Segundo artigo. Que se fez carne para redimir a carne. Então, nós cremos em Deus, que é criador da carne. Nós cremos no Verbo que se fez carne para redimir a carne. Nós cremos na ressurreição da carne, que é o acabamento da criação e da redenção da carne. Isso que nós estudamos nos encontros anteriores. Mas é bonito demais, né? Linda essa expressão. Repito, nós cremos em Deus que é criador da carne. Nós cremos no Verbo que se fez carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, que é o acabamento da criação e da redenção da carne. Número 1016. Pela morte, a alma é separada do corpo, como nós vimos anteriormente. Mas na ressurreição, Deus reunirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, redimindo-a à nossa alma. Então, reunindo-a à nossa alma, melhor dizendo, né?
tal como Cristo ressuscitou, vive para sempre, nós também ressuscitaremos no último dia. Número 1016 do Catecismo da Igreja Católica. Isso é lindo demais. Essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a motivação nossa para vivermos bem aqui a nossa vida nesta terra. Nós cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. No entanto, semeia-se no túmulo um corpo corruptível e ressuscita um corpo incorruptível, um corpo espiritual. Não que nós ressuscitaremos do mesmo jeito que nós estamos aqui neste mundo. Não. Nós ressuscitaremos com o corpo espiritual. Mas nós acreditamos na ressurreição da carne. Esse é o número 1017. 1018. Em consciência do pecado original, o homem deve sofrer a morte corporal, de que estaria isento se não tivesse pecado. Então, se não fosse o pecado, como nós dissemos, a morte é consequência do pecado. Se não tivesse pecado, o homem estaria isento da morte. Então, morremos por causa do pecado. E aí, o alerta é não morrermos em pecado mortal. Buscarmos sempre a nossa conversão. Não morrermos, portanto, em pecado mortal. Esse é o número 1018 do Catecismo da Igreja. Por fim, o 1019. Jesus, Filho de Deus, sofreu livremente a morte por nós. Uma submissão total e livre à vontade de Deus, seu Pai. Pela sua morte, ele venceu a morte, abrindo assim a todos os homens a possibilidade da salvação. Como nós já dissemos, pela morte, nós aprendemos a ressignificar. Eu digo, pela morte de Jesus, nós aprendemos a ressignificar a nossa própria morte. A nossa morte passa a ter um significado profundo. Tudo se transforma, tudo é diferente. A nossa visão a partir da morte e ressurreição de Cristo, ela deve ser diferente. Na morte de Cristo, nós entendemos a nossa morte, nós entendemos que Ele morreu para que nós pudéssemos viver. E com Ele, nós ressuscitaremos também no último dia. Então, essa é a fé da igreja. Não é minha fé, é a fé da igreja, anunciada, testemunhada na tradição e na história, e manifesta aqui no Catecismo da Igreja Católica. E que muitas vezes, infelizmente, a gente acaba esquecendo. Ou a gente acaba não dando tanta importância para isso. E isso acaba ficando de lado. Buscamos outras coisas que achamos mais importante e acabamos desvalorizando isso. Então, essa é a fé da igreja. Essa é a fé da igreja. E que nós precisamos aprofundar, porque é também a nossa fé católica. Nós acreditamos em tudo isso que ensina, e que ensinou e que ensinará a Santa Igreja Católica em todos os tempos. É a fé da igreja. Nós queremos aprofundar. Por isso, essa proposta. Claro que estamos aqui pensando nos alunos que estão reclusos em suas casas, podendo dar conteúdo para eles continuarem estudando. Mas também para nós, também para você que não é aluno do curso de teologia, mas que precisa também alimentar a sua fé. Você pode alimentar a sua fé com esse nosso estudo. Eu repito, eu não sou professor e não sou um conhecedor de tudo, não conheço tudo. Eu estou com você estudando, percorrendo esse caminho, estudando. Mas observando que riqueza, que profundidade tem a nossa fé. E que muitas vezes a gente desvaloriza, que muitas vezes a gente não conhece. E porque não conhece, também não aprofunda. E a gente se deixa levar por qualquer tipo de doutrina. A gente se deixa levar por qualquer vento de doutrina. E a gente acaba aceitando muito a opinião
né, de outras pessoas que muitas vezes negam, contradizem e questionam, colocam em xeque a nossa fé. Mas como a gente não tem muito o hábito de estudar, a gente acaba ficando confuso quando a gente ouve certas colocações de outras pessoas. Então vamos, né, vamos estudar, vamos aprofundar tudo isso, né, para que a nossa fé seja cada vez mais alimentada. Depois, tudo isso que nós vimos até agora é o artigo 11 da profissão de fé. Agora nós entramos no artigo 12, que creio na vida eterna. Tem o título do artigo, número 1020. O cristão que se une à sua própria morte à de Cristo encara a morte como chegada até junto dele, como entrada na vida eterna. O cristão que une a sua própria morte à de Jesus encara a morte como chegada até junto dele, como entrada na vida eterna. Né? Notem que esse caminho, esse passo é importante e nós precisamos desse passo. Nós precisamos desse passo, nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo para fazer com que esta realidade não só seja entendida aqui na cabeça, intelectualmente falando, mas que seja uma experiência de fé. Que seja uma experiência de fé concreta, profunda, né, sincera, fundamentada em Jesus. A igreja, depois de, pela última vez, ter pronunciado sobre o cristão moribundo as palavras do perdão, da absolvição de Cristo, e da última vez ter marcado com a unção fortificante e lhe dado Cristo no viático como alimento para a viagem, fala-lhe como estas doces, confiantes palavras. Parte deste mundo, alma cristã, em nome de Deus Pai onipotente que te criou. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por ti sofreu. Em nome do Espírito Santo, que sobre ti desceu. Chegues hoje ao lugar da paz, da tua morada, e a tua morada seja o céu, junto de Deus, na companhia da Virgem Maria, Mãe de Deus e de São José, e de todos os anjos e santos de Deus. Confio-te ao Criador, para que voltes àquele que te formou do pó da terra. Venham ao encontro de ti que estás a partir desta vida, Santa Maria, os anjos, todos os santos. Vejas o teu Redentor face a face e gozes da contemplação de Deus pelos séculos dos séculos. Uma oração que a igreja faz quando celebra as exéquias. Ouvindo esta oração, dá até vontade de morrer. Não dá. Né? Ouvindo esta oração, desde que a gente esteja preparado, unido profundamente com Jesus, nos dá vontade de morrer. Né? Parte deste mundo, alma cristã, em nome de Deus, Pai onipotente, que te criou, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por ti sofreu, em nome do Espírito Santo, que sobre ti desceu. Chegues hoje ao lugar da paz, e a tua morada seja o céu, junto de Deus, na companhia da Virgem Maria, dos anjos e dos santos. Que realidade mais profunda, que realidade significativa, né? Da nossa fé, da nossa esperança católica, da nossa esperança cristã. É importante a gente viver de acordo com isso, para que a gente possa experimentar, né, esta alegria já aqui na terra. Vivermos da melhor maneira possível, como diz aquele texto do Evangelho, quando aquele homem pediu a Jesus: Mestre, o que devo fazer de bom para entrar na vida, para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta: o que está escrito na lei, como é que lês? E o próprio fariseu responde para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Durante toda a vida, durante todo o processo da nossa vida aqui nesse mundo. É isso que nós temos que fazer. Nada mais,
e nada menos. É só isso. Para que a gente possa, então, naquele dia, né, no dia derradeiro, a gente estar preparado e em paz para este encontro maravilhoso com Deus. O juízo particular, número 1021. A morte, portanto, põe termo à vida do homem enquanto tempo aberto à aceitação ou à rejeição da graça divina manifestada em Jesus Cristo. Então, com a morte, a vida do homem aqui nesse mundo chega ao fim, né? Com a morte. A vida aqui nesse mundo é finita, né? E a partir da morte entram, então, numa realidade espiritual da graça divina manifestada em Jesus, né? Que nós chamamos de eternidade, de céu. No Novo Testamento fala de juízo, particularmente na perspectiva do encontro final com Cristo, na sua segunda vinda. O que nós dizíamos de consumação, né? Mas também afirma reiteradamente a retribuição imediata depois da morte carnal, em função das suas obras e da sua fé. Não, com a morte, não é Deus quem vai nos julgar. O que vai estabelecer o julgamento é a maneira como nós vivemos. Se nós vivemos aqui neste mundo uma vida profana ou totalmente voltada às realidades mundanas, como é que a gente vai querer ter uma vida eterna com Deus? Ou então, como dizem algumas pessoas de uma outra forma mais velada, mais disfarçada. Deus é amor, Deus perdoa tudo, no final todo mundo vai se salvar. Não é isso que ensina a doutrina católica. Não é isso que ensina. Então, está aí diante dos nossos olhos, para que a gente possa, então, perceber. E como exemplo, para a gente compreender melhor essa realidade, a parábola do pobre rico e a palavra de Cristo crucificado ao bom ladrão. São dois exemplos interessantes. O pobre Lázaro vivia de migalha, de resto. E o rico tinha abundância e fazia festa todos os dias. De repente, morreu o rico e morreu também o pobre. E o pobre foi para junto de Deus e o rico foi para as tormentas do inferno. Ele recebeu em vida o que ele mereceu. E o pobre recebeu também em vida o que ele mereceu. Porém, um foi para o inferno e outro foi para Deus. Essa é a escolha que nós temos que fazer. E na questão lembra do ladrão que estava crucificado com Cristo na cruz? Um maldisse dizendo, nem sequer temos, desce da cruz se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, dizia um, e o outro dizia, nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma agonia, para nós é justo, porque recebemos o que merecemos pelos nossos crimes, mas este não fez mal algum. E aí faz um pedido, né? Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então, este profundo arrependimento, no último momento, ele conquistou ao céu. Mas que não deixemos para o último momento, que este seja o processo de conversão nosso, cotidiano. Assim como os outros textos do Novo Testamento, fala de um destino final da alma, o qual pode ser diferente para umas e para outras, de acordo com a vida que se teve aqui. Então, é errado a gente dizer que no final todos vão se salvar. E se não se salvar, não é porque Deus os condenou, é porque fizeram escolhas erradas durante a vida. E se fizeram escolhas erradas durante a vida, isto é, viveram dando as costas para Deus. E aí, no último momento, não podem essas pessoas estarem na presença de Deus. Repito, é uma decisão que a pessoa toma livremente durante esta vida de dizer não para Deus.
quem faz essa opção não pode querer, né, depois da morte, estar com Deus, porque viveu o tempo todo, né, dando as costas para Deus. Diferente das pessoas que vivem o tempo todo tentando fazer a vontade de Deus, né, e acabam cedendo à tentação, acabam cedendo aos pecados, etc. Então, para esses vão passar no purgatório, purificando aquilo que fizeram de errado, que não deu tempo de purificar aqui, né? Isso é uma outra questão. Esse é o número 1021 do catecismo que nós acabamos de citar. 1022. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, num juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo, quer através de uma purificação, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente para sempre, ao entardecer desta vida, examinar-te-ão no amor. Vou repetir esse número. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, num juízo particular, que põe a sua vida em referência a Cristo, quer através de uma purificação, chamada de purgatório pela Igreja, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para condenar imediatamente para sempre. Ao entardecer desta vida, examinar-te-ão no amor. Então, é por isso necessário a gente crescer cada dia mais no amor. Né? Por isso necessário a gente crescer cada dia mais no amor. Para podermos, então, experimentar aqui na Terra já as realidades do céu. Né? Esse é o caminho que nós precisamos percorrer. Amando profundamente, amando inteiramente, amando verdadeiramente a Deus. Né? Como nós citamos, de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Amar a Deus com todos os afetos do nosso coração. E ao próximo como a nós mesmos. Né? É uma tarefa para a vida toda. Não é uma tarefa por um dia, não é uma tarefa por um momento. É uma tarefa para a vida toda. Né? Então, é necessário treino, cada dia mais, né? Viver segundo a realidade do próprio Cristo, manifestada no Evangelho. Conversão constante, aproximação de Deus, arrependimento dos pecados, procurar os sacramentos da confissão, da Eucaristia e os outros sacramentos. Viver os frutos desses sacramentos para então poder gozar da glória do céu. E aí, o segundo elemento, o céu. Então, juízo particular, nós vimos número 1021 e 1022. Agora, o céu, número 1023, que diz assim: os que morreram na graça e na amizade de Deus e estiverem perfeitamente purificados, viverão para sempre com Cristo. Os que viverem na graça e na amizade de Deus e estiverem perfeitamente purificados, viverão para sempre com Cristo. Claro, esse número, claro, muito preciso. Né? Serão para sempre semelhantes a Deus, porque o verão tal como ele é. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Você tem desejo de ver a Deus tal como ele é? Então, para ver a Deus, nós precisamos estar em estado de pureza, de conversão, de santidade. Sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. A palavra de Jesus no Evangelho. É esse caminho que nós precisamos percorrer. Né? Então, poder vê-lo tal como ele é, face a face, como está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Com a nossa autoridade apostólica, definimos que, por geral disposição divina, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo, as de todos os outros fiéis que morreram depois
de terem recebido o santo batismo de Cristo, das quais nada havia de purificar no momento da morte, ou ainda daqueles que no momento da morte houve ou ainda há qualquer coisa a purificar, acabaram por fazer, mesmo antes de ressuscitarem dos seus corpos no juízo universal. Né? Olha que afirmação profunda da igreja. Né? Com autoridade, então, todos aqueles que morreram antes da morte e ressurreição de Cristo, né, segundo diz o texto, né, a igreja está dizendo que eles contemplaram Deus face a face. E os que morreram depois, né, depois de ter recebido o santo batismo, as quais havia de purificar no momento da morte, ainda daqueles momentos da morte que ainda não houve tempo de purificar, que acabaram por fazer, mesmo antes de ressuscitarem dos seus corpos no juízo final. Isto depois da ascensão ao céu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão e estarão no céu, associadas ao reino dos céus, no paraíso celeste com Cristo, né? Na companhia dos santos anjos. Então, essa é uma afirmação bonita, significativa, e a gente precisa entender a autoridade da igreja em fazer esta afirmação, é porque ela está verdadeiramente unida a Jesus. Né? E por isso, então, ela pode afirmar como certeza e como esperança. Depois da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, as almas viram e veem a essência divina como uma visão intuitiva face a face, sem a mediação de qualquer criatura. Então, é importante você recordar, revisitar, reveja depois atentamente esse número 1023. Depois, número 1024, que eu acho que nós já estamos chegando no final dessa nossa conversa. Mas passa muito rápido, né? 1 hora passa rápido demais. A gente poderia ficar aqui umas 3 horas conversando, né? Só que 3 horas você não vai prestar atenção no que nós estamos conversando, né? Então vamos lá. Vamos terminar esse tópico para a gente iniciar no nosso próximo estudo sobre o purgatório. Então, número 1024. Acompanhe aí no catecismo ou na apostila. Escreva, anote as suas dúvidas, né? Vamos conversar, vamos aprofundar isso. Se porventura o que eu estou dizendo você ficar com alguma dúvida, anote a dúvida e num momento oportuno vamos retomar esta pergunta para a gente aprofundar esta experiência e este conhecimento. Número 1024. Esta vida perfeita com a Santíssima Trindade está em comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, com os anjos e todos os santos bem-aventurados. Chamamos céu. Então, o que é céu? Como definir céu? É a comunhão que nós devemos ter com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com a Virgem Maria e com os santos. A comunhão. É como se esse como é meramente ilustrativo, tá? Não é que seja assim. Mas é o momento em que nós estaremos junto com a Virgem Maria, os santos, os anjos, vivendo esta comunhão, né? Vivendo este sentimento de pertença, como se nós fôssemos um só corpo, com os santos e com Cristo ressuscitado. Então, a nossa comunhão perfeita com Deus. Né? E isso é a realidade que a igreja chama de céu. O céu é o fim último e a realização de todas as aspirações mais profundas do homem. O estado de felicidade suprema e definitiva. Né? Então, se você pergunte para você mesmo, qual que é o desejo mais profundo do coração do ser humano? Qual é o desejo mais profundo do coração do ser humano? O desejo mais profundo do coração do ser humano é estar unido, profundamente unido a Deus, nosso Senhor. Este é o desejo do nosso coração.
é que muitas vezes a gente não sabe. Ou muitas vezes a gente busca preencher não os desejos mais profundos, mas os desejos superficiais do nosso coração. E os desejos superficiais, eles são preenchidos por diversas coisas. E então a gente esquece daquilo que é o desejo mais profundo do nosso coração. Né? Como diria Santo Agostinho, né? Uma frase bonita de Santo Agostinho: inquieto estará o meu coração enquanto não encontrar em vós o repouso, ó Senhor. Inquieto estaremos enquanto nós não nos unirmos profundamente com Deus na eternidade. Para esse momento, nós nos preparamos aqui na terra, vivendo, amando profundamente a Deus, nosso Senhor. Viver no céu é estar com Cristo. Estar com Cristo. A gente podia fazer uma comparação. Aquela experiência dos discípulos de Emaús. Podemos dizer, eles viveram o céu sem ainda ter morrido. Por quê? Experimentaram a presença do ressuscitado. E o coração deles ardia quando eles ouviam Jesus. Então, os eleitos vivem nele, mas nele conservam, ou melhor, encontram a sua verdadeira identidade, o seu nome próprio. Porque a vida consiste em estar com Cristo. Onde está Cristo, aí está a vida. Aí está o seu reino. Esta é a realidade do céu. E que nossa alma, portanto, deseja, nosso coração deseja, é o desejo mais profundo do nosso coração. Estar unido perfeitamente a Jesus. Isso consiste a vida, em estar com Cristo. Onde está Cristo, aí está a vida. Aí está o seu reino. Número 1025 do Catecismo da Igreja. Número 1026. Pela sua morte e ressurreição, Jesus Cristo abriu-nos o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associa a sua glorificação celeste àqueles que nele acreditam. Permaneceram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a Cristo. Todos os que estão perfeitamente incorporados a Cristo. Esta união de amor entre nós e Cristo, como se fôssemos um corpo só, né? unidos pela graça de Deus. Esta é o céu. E nós precisamos buscar, nós precisamos viver isso aqui. Isso que está dizendo o Catecismo da Igreja Católica. Né? Perfeitamente incorporado nele. Número 1027. Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo ultrapassa toda a compreensão humana e toda a representação. Não tem como a gente compreender com a nossa cabeça, né, somente com o intelectual, essa realidade, se não for pela graça divina. E é uma experiência de fé. E também não tem como a gente representar isso. Se eu pedisse, desenhe, como que você entende a realidade do céu? Não tem como a gente representar, porque é a união perfeita com Cristo, e Cristo ressuscitado tem, né, uma simbologia, vamos dizer, entre aspas, né, um jeito próprio de representá-lo. Isto é, não é possível representá-lo Cristo ressuscitado, e, portanto, nós precisamos dessa unidade. A Sagrada Escritura fala-nos dele por imagem, por exemplo, vida, luz, paz, banquete das núpcias, vinho do reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, paraíso, aquele que nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, e que jamais passou pelo pensamento do homem. Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Esta realidade. Nenhum ouvido, vou repetir a citação, né? Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais pensou um pensamento do homem. Deus preparou para aqueles que o amam. Nenhum olho viu essa realidade ainda. Deus preparou para aqueles que o amam. Citado a primeira carta de Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2.
Esse é o número 1027. Número 1028. Em virtude da sua transcendência, Deus não pode ser visto tal como ele é, senão quando ele próprio abrir a esse mistério, a contemplação imediata do homem, e lhe der capacidade para contemplar. Então, só pode ver Deus tal como ele é, se Deus permitir. Porque se ele não permitir, nós não o veremos tal como ele é. Esta contemplação de Deus na sua glória celeste é chamada pela igreja visão beatífica. Qual não será a tua glória, a tua felicidade, quando fores admirados a ver, quando for admitidos a ver Deus e ter a honra de participar das alegrias da salvação e da luz eterna, na companhia de Cristo Senhor, teu Deus, gozar do reino dos céus na companhia dos justos, dos amigos de Deus, das alegrias da imortalidade alcançada. Como vai ser aquele grande e glorioso dia que nós nos encontraremos? Que nós encontraremos Deus, que nós poderemos ver Deus face a face. Que experiência maravilhosa! E enquanto isso não acontece, a gente tem que buscar a nossa unidade, a nossa comunhão profunda com Deus aqui, neste mundo. Para que quando chegar esse dia, a gente possa então saber como é, porque a gente está vivendo o antegozo dessa realidade estupenda. Para terminar a nossa conversa, nosso encontro de hoje, na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e a toda a criação. Eles já reinam em Cristo, com ele reinarão pelos séculos dos séculos, conforme diz Apocalipse 22, versículo 5. Então, esta realidade que nós precisamos viver. Esta realidade que nós precisamos viver. Né? E aí, deixamos uma pergunta para a próxima, para a gente começar a nossa próxima conversa. É muito simples a pergunta. Como você está se preparando para o dia em que você verá Deus face a face? Como você está se preparando para este momento? O dia, o momento em que você verá Deus face a face? Como você está se preparando para o momento em que você verá Deus face a face? Com esta pergunta, nós encerramos este nosso encontro. Espero que você possa ter tido uma experiência profunda de fé e peço, se você teve alguma dúvida, anote, vamos aprofundar, vamos conversar, vamos partilhar sobre a sua dúvida para que a gente possa, então, aprofundar a nossa fé na ressurreição dos mortos. Obrigado pela sua colaboração, pela sua companhia. Obrigado porque você esteve comigo durante esta hora. Que Deus, nosso Pai, nos ajude, nos abençoe e nos faça perseverantes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre você e sua família a bênção de Deus, que é todo-poderoso, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Abençoe-vos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.